Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da Wiki Brasil. E eu estou aqui para ministrar esse curso de fadiga. E agora vou iniciar o conteúdo teórico do módulo 5 sobre carregamentos variáveis. A aula de hoje é sobre o espectro de cargas e dano acumulado. Espectro de cargas e o espectro de carregamento. Até aqui, nós estudamos características e conceitos de fadiga usando cargas de amplitude constante, como esse gráfico aqui. Nós temos tanto a amplitude constante, né? Amplitude aqui eu estou representando como ΔS, mas a gente antes usava SA, tanto faz ΔS ou SA, o SA é metade do ΔS. SM também constante, que então aqui a gente estava representando esse tipo de carregamento anteriormente de forma com amplitude constante. Entretanto, cargas de serviço normalmente possuem amplitude variável, como nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui ele pode ser aplicado para N tipos de situações realistas, né? Como cargas aplicadas em asas de avião, sistemas de suspensão de carro, entre outros tipos de carregamento. E como em qualquer tipo de projeto, uma representação realista das cargas de serviço é o ingrediente mais importante para uma análise de fadiga bem-sucedida. Para se obter uma representação correta e realista das cargas às quais um componente é submetido em serviço, usam-se sensores que são acoplados às partes mais críticas do componente. Então, a gente pega essas partes e encontra através de alguns experimentos ou análises estruturais preliminares, né? O espectro, então, é tratado, onde são filtrados ruídos da medição e esses ruídos podem acabar afetando a leitura das cargas, então a gente precisa filtrar eles. Aliás, a palavra espectro, usada na literatura, significa uma série de eventos de carregamento de fadiga, ao invés do padrão de ciclos repetitivos uniformes, né, que a gente tinha apresentado anteriormente. O espectro também pode ser obtido na forma de gráfico ou listado na forma de tabela, como essa daqui apresentada. A tabela aqui apresentada mostra a amplitude de tensão, né, relacionada às tensões médias de um carregamento de um caso de histórico de serviço de um componente mecânico da suspensão de um carro. Dano acumulado. A teoria do dano acumulado pressupõe que um ciclo de tensão, com uma tensão alternada acima do limite de resistência à fadiga, ela cria um dano permanente mensurável. Dano é, dessa forma, tá, uma grandeza definida como fração da vida consumida por um evento, o evento da aplicação de carga, por exemplo, de um ciclo, e é relacionado à iniciação e propagação de trincas. A gente considera também que o dano ele vai se acumulando de forma irreversível e na forma de um somatório. E quando esse valor, né, soma um total de 1 ou 100%, a gente diz que houve falha por fadiga. A regra do dano de Palm-Green-Miner. É um bom método para o cálculo de dano acumulado. Entretanto, ele não é tão bom para a sequência de eventos, quando a tensão é muito discrepante, né? Quando a sequência de eventos de tensão é muito discrepante. Ele pode não ser mais adequado, mas, no geral, ele é o método mais utilizado nos dias atuais. Ele diz que a cada ciclo, o dano pode ser calculado como sendo o inverso do ciclo. E, ao todo, né, o dano acumulado pode ser calculado como somatório de cada um desses ciclos. Se a gente tem, por exemplo, aqui, como está mostrando aqui nesse gráfico, N ciclos de mesma tensão variável, N1 ciclos, seguido de N2 ciclos de uma tensão um pouquinho menor, seguido de N3 ciclos de uma tensão um pouquinho maior, o dano acumulado aqui neste bloco de carregamento seria o somatório dos danos de cada um desses ciclos aqui, somados aos danos de cada um desses ciclos, somado ao dano de cada um desse ciclo. Esse ciclo, por exemplo, esse primeiro aqui, ele teria dano igual a 1 sobre o N1. Isso aqui a gente retira, esse valor a gente vai retirar da curva SN. Esse outro ciclo aqui seria 1 sobre N1 também, porque é o mesmo tipo de carregamento. Esse próximo ciclo aqui, 1 sobre N1. Isso aqui, N1 vezes. Então, o dano referente a esse pequeno segmento aqui de carregamento vai ser igual a N1
N1, Nzinho 1 dividido por N maiúsculo 1. Da mesma forma, se a gente pensar aqui nesse segundo segmento, a gente vai ter, por exemplo, nesse primeiro ciclo, a gente pode ver lá na curva SN que para esse nível de tensão, a gente tem a vida em fadiga igual a N maiúsculo 2, Nzão 2. E aí ele vai se repetir esse ciclo novamente, vai ter a mesma vida de Nzão 2 e vai se repetir novamente, tendo essa vida de N2. Então, o somatório desse aqui seria Nzinho 2 dividido por Nzão 2. E assim sucessivamente, né? Quando a gente chegasse aqui para o terceiro bloco, a gente também teria mais ou menos a mesma coisa. O primeiro ciclo aqui a gente pegaria a tensão alternada, verificaria na curva de tensão, de tensão por vida, né? A gente pegaria a vida relacionada a esse ciclo e aplicaria 1 sobre Nzão. Depois, no segundo ciclo, a mesma coisa, terceiro ciclo, a mesma coisa, quarto ciclo, a mesma coisa. Isso aí, Nzinho 3 vezes repetidas, né? Então, a gente teria aqui mais um terceiro item chamado de, que seria o N3, Nzinho 3 dividido por Nzão 3. E aqui está também escrito, ó, importante, quando o dano acumulado for igual a 1, estima-se que ocorreu a falha por fadiga. Então, é simples para poder achar a quantidade de ciclos para fadiga. Para ocorrer, a gente vai fazer esse somatório aqui de ciclos, e quando ele for igual a 1, significa que ocorreu a fadiga. Um exemplo aqui para tentar ficar um pouco mais claro o que eu acabei de explicar. Considere que um componente ele foi solicitado a uma tensão alternada variável conforme o gráfico aqui à esquerda. A curva SN à direita mostra que se o componente tiver aplicado a ele uma carga de SA1, SA1, ele falha em Nzão 1 ciclos. Esse valor de N1zão ciclos é igual a 5 vezes 10 a 8 ciclos. Se ele for submetido a um carregamento de SA2, essa falha vai ser em Nzão 2. Nzão 2 está aqui embaixo, é igual a 1 vezes 10 a 8 ciclos. E se ele for submetido a um carregamento SA3, Nzão 3 é igual a 7 vezes 10 a 8 ciclos. Aí a gente olhando aqui o carregamento, o ciclo de carregamentos, a gente consegue ver que esses níveis de tensão, SA1, SA2 e SA3, eles são repetidos por Nzinho 1 vezes, Nzinho 2 vezes e Nzinho 3 vezes. A gente considera também que a tensão SA1 é aplicada 80% do tempo, enquanto SA2 e SA3 são aplicados o restante do tempo. Quantos ciclos no total o componente durará antes de falhar por fadiga? Então, a gente tem essa informação que a tensão SA1 é aplicada 80% do tempo, SA2 e SA3 são aplicadas de forma igual. Então, voltando aqui no slide anterior, a gente está dizendo que SA1 é aplicado 80% do tempo, SA2 e SA3 são aplicadas no restante do tempo, né, de formas iguais. Então, se a gente considerar que Nzinho 1 mais Nzinho 2 mais Nzinho 3 é igual a um Nzinho referente à vida total de ciclos, né, que ele vai ter, isso aqui é 80% de Nzinho, isso aqui somados vão ser os restantes para dar 100%. Ou seja, nessa equação aqui, Nzinho 1 mais Nzinho 2 mais Nzinho 3 vai ser igual a 1 ou 100% de Nzinho. Como Nzinho 1 é igual a 0,Nzinho e N2 e N3 são iguais, a gente precisa fazer esse somatório e vai achar que Nzinho 1 é igual a 0,8N, Nzinho 2 e Nzinho 3 é igual a 0,1 Nzinho. Para achar o dano, a gente vai usar a fórmula que foi explicada anteriormente, que é igual ao somatório dos Nzinhos dividido pelos Nzãos. Aí seria simplesmente aplicar o número de ciclos, que a carga se repete, dividido pela vida em fadiga que essa carga tem, usando o gráfico SN. Lembrando aqui, aí eu vou voltar mais uma vez para o gráfico, para o slide anterior, que para carregar SA1 ele falha com 5 vezes 10 a 8 ciclos. Para SA3
ele falha com 7 a 10 a 8 ciclos, e para SA2 ele falha com 1 a 10 a 8 ciclos. Então é muito simples, a gente só precisa substituir aqui na equação. Nzinho 1, como é 0,8, eu vou repetir aqui. Nzão 1, como foi dito, é igual a 5 vezes 10 a 8 ciclos. Nzinho 2 é igual a 0,1 Nzinho, e o Nzão 2 é igual a 7 vezes 10 a 8 ciclos. Na verdade, é o contrário, mas tudo bem, é a mesma coisa, né? É o contrário, o Nzão 3 é igual a 7, o Nzão 2 é igual a 1. Mas aqui não tem problema, só está invertido. Então aqui na verdade, é Nzinho 3, e aqui é Nzão 3, e aqui é Nzinho 2, e aqui é Nzão 2. E aí, sobre substituir os valores, faz a conta, a gente vai achar o valor de 0,27 Nzinho vezes 10 a menos 8. Então, o dano que ocorre durante a aplicação de Nzinho ciclos, né, blocos de ciclo, é igual a esse valor aqui, 0,27 vezes 10 a menos 8. E agora a gente quer saber quantos ciclos, né, quantas vezes esse Nzinho vai se repetir. Então, para isso, a gente tem que apenas aplicar a inversa, que o Dzão, o dano, é igual a 1. Então, se a gente aplicar igual a 1, a gente só precisa inverter para achar o Nzinho. O Nzinho é igual a 3,65 vezes 10 a 8 ciclos. Seguindo aqui com teorias de dano acumulado, vamos falar rapidamente sobre o dano não linear. O dano não linear ele aparece devido às deficiências do método linear. As deficiências, como foram ditas, né, uma das grandes deficiências é que o dano linear, o método linear para cálculo de dano acumulado, ele pode não prever adequadamente quando a gente tem uma sequência de eventos que são muito discrepantes, ciclos muito maiores e menores que ficam se trocando de lugar, né? Aparecendo um atrás do outro. Então, devido a essas deficiências do método linear, outras teorias acabaram emergindo, né? Como essa daqui apresentada, né? Que ela é calculada através dessa seguinte expressão. Dzão, o dano, vai ser o somatório da razão de ciclo, né? Nzinho sobre Nzão, aquela forma que a gente calculou anteriormente é igualzinha, elevado a um expoente. No caso da teoria de dano linear, esse expoente é igual a 1, mas para o não linear, esse expoente pode ser de qualquer outro, né? Alfa 1, então, depende do coeficiente, que também depende da magnitude de SA. Então, aqui, por exemplo, nessa figura aqui ao lado, ela está indicando, se a gente está considerando um ciclo de razão 0,6, para cada um dos níveis de tensão, os níveis de tensão são ΔS1, ΔS2 e ΔS3, a gente vai ter um dano diferente. Por exemplo, para ΔS1, para o nível de tensão maior, o dano é igual a 0,7. Para ΔS2, um nível de tensão um pouquinho menor, o dano é igual a 0,5. E para ΔS3, o menor nível, o dano é igual a 0,1. A teoria linear, ela diria que para esse ciclo aqui, para essa razão de para esse ciclo de perdão, para essa razão de ciclo aqui, a gente teria 0,6 também de dano, porque a gente não tem um expoente aqui aplicado. Apesar de existirem várias teorias de dano não linear, nenhuma foi capaz de ultrapassar a teoria linear, né, em dominância. Então, a teoria linear ela é mais utilizada, tá, para procedimentos de projeto, até os dias atuais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha conseguido passar essa informação bem para vocês, dos procedimentos para cálculo de estimativa de vida, né? Também falei um pouquinho sobre como trabalhar com o espectro de carga e dano acumulado. Na próxima aula, nós vamos para a aula 2 do módulo 5, onde vamos apresentar alguns métodos de contagem de ciclos. Então, até breve, espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela atenção e até lá!